Muito obrigado por essa linda canção, essa canção que nos relembra a melhor coisa que já fizemos na vida. E é muito importante quando a gente sabe discernir o que a gente fez de certo e fez de errado na vida, porque nos permite corrigir os erros e seguir no caminho proposto por Deus para a nossa vida. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar nessa manhã. Nós vamos dar sequência à nossa exposição na carta aos Efésios, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou se preferir, acompanhar aqui na tela, o texto que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, Efésios capítulo 5, leremos dos versículos 15 a 17. Eu confesso que eu pretendia expor mais versículos hoje, mas esse texto é tão especial que a gente tem que ir um pouquinho mais devagar com ele. Para mim, esse texto está entre assim, aqueles textos top 10 da Bíblia. Para mim, esse texto é fantástico. Há muito tempo, eu caminho com ele e sempre me desafia, e o meu desejo, a minha oração é que ele possa desafiar também a cada um dos irmãos e amigos nesta manhã. Efésios capítulo 5, 17, capítulo 5, versículo 15, lemos assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade de Deus. Meus irmãos, este texto pode ser analisado sobre diversos ângulos. Eu escolhi compartilhar com vocês sobre a ótica da sabedoria, do tema sabedoria. Eu creio que esse texto nos permite realmente essa leitura, porque só nesses poucos versículos que eu li, nós temos este apelo de uma maneira muito clara. Tenha cuidado da maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas sábios. E na mesma sequência, portanto, não sejam insensatos. Novamente se repete esta ênfase. Eu gosto muito desta temática, porque quando eu olho o mundo ao nosso redor, eu percebo que a maioria dos problemas nasce e cresce simplesmente por falta de sabedoria. Nós temos um livro na Bíblia, um livro inteiro, que fala sobre atitudes práticas que devemos tomar para seguir no caminho da sabedoria. Eu penso que se a maioria da humanidade seguisse esses princípios, o mundo seria muito diferente. Mas não apenas nós temos um livro que foca a sabedoria na conduta diária, mas nós temos em Jesus o modelo de sabedoria, ou seja, a fonte de sabedoria. A Bíblia diz que em Cristo estão escondidos todos os segredos da sabedoria. Porém, o que nós percebemos no mundo é que a maioria prefere o caminho o atalho da insensatez. No campo da política internacional, no Brasil, no ambiente de trabalho, na igreja, em casa, quantos problemas acontecem e crescem por pura insensatez, ausência de princípios claros, de verdades absolutas, aliada à indisposição, muitas vezes, de fazer o que é certo. A diferença da vida de um tolo e de um sábio, meus irmãos, é muito grande. E a questão é, o que é sabedoria? E quais os passos nós devemos dar para adquiri-la? Eu quero reler esse texto, uma parte dele, numa versão mais antiga da Bíblia. Algumas versões mais antigas, elas trazem, me parece, com mais precisão, o sentido do texto, em alguns detalhes. Então, na versão Almeida, antiga, nós lemos assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, quando eu leio esse versículo nessa versão, fica muito claro para mim a necessidade de, em primeiro lugar, avaliar constantemente os pensamentos e ações. Avalie constantemente os seus pensamentos e ações. Esse é o primeiro passo para que você possa adquirir sabedoria. O que é sabedoria? Vamos aqui fazer uma rápida distinção entre alguns conceitos que às vezes se confundem. Conhecimento, inteligência e sabedoria. Conhecimento tem a ver com a capacidade de você reter informações. Você pode, por exemplo, saber o nome de todas as capitais do país, com seus respectivos estados. Ou você saber quantos milhões de quilômetros quadrados existe no Brasil, o território brasileiro.
informações históricas. Então, o conhecimento tem a ver com dados objetivos, você aprender uma determinada fórmula, matemática, você reter informações e guardar essas informações. A inteligência, você usa o conhecimento que você tem e faz conexões, e chega a novas conclusões. E no conceito tradicional de inteligência, porque hoje existe o conceito de inteligência múltipla, que envolve muitas áreas, muitas habilidades diferentes, mas o conceito tradicional de inteligência é algo que pode ser medido com um teste, o QI, por exemplo. Alguns dizem que esse teste está ultrapassado, mas, na verdade, ele serve para medir a sua capacidade de juntar informações, de criar correlações e chegar a conclusões. Significa, então, aplicar o saber a questões relacionais, estabelecendo as relações de causa e efeito. A sabedoria transcende isso. A sabedoria, claro, tem a ver com conhecimento. Muitas vezes você precisa de um certo conhecimento para adquirir e desenvolver uma certa sabedoria. Mas há pessoas que têm muito conhecimento e não têm sabedoria. E há pessoas que não têm tanto conhecimento formal, mas têm sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria tem a ver com algo mais profundo. Tem a ver com você juntar os dados na sua mente, no seu coração, e saber como aplicá-los à sua vida. Saber distinguir o certo e do errado, como uma espécie de um feeling. Saber identificar as consequências de determinadas ações, e não apenas saber mentalmente, mas agir de uma maneira coerente, e ter bons resultados na sua vida. No conceito bíblico, sabedoria transcende, porém, uma habilidade humana. Sabedoria é algo que você cultiva, mas, ao mesmo tempo, é um dom que você recebe de Deus. E não é um dom que Deus deseja dar exclusivamente para uma casta de pessoas. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, que Deus tem prazer em dar e distribui com generosidade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é avaliar como é que está a nossa vida, como é que está o nosso caminhar. Sim, porque a Bíblia compara a nossa existência humana com uma caminhada. Por isso que muitas vezes na Bíblia, especialmente no livro de Efésios, nós encontramos a expressão, vejam como vocês estão andando. Nós vemos, por exemplo, que nós não devemos andar conforme o ritmo do mundo e do diabo, Efésios 2, 1 e 3. Paulo também nos relembra que nós não devemos andar como os pagãos, Efésios 4, 17. Pelo contrário, devemos andar, como temos falado recentemente, como filhos da luz. Devemos, então, ser cuidadosos, analisando sempre como está indo a nossa caminhada. A sabedoria, meus irmãos, ela não está atrelada necessariamente à idade. Quando nós pensamos em um sábio, parece que a primeira figura que nos vem à mente é de um sujeito oriental, aquele olhinho puxado, com aquela cabeça branca, né? Mas necessariamente não é assim. Uma pessoa pode viver muitos anos e continuar sendo ignorante. E mesmo um jovem pode ir cultivando a sabedoria ao longo da sua vida. E na meia-idade ser uma pessoa sábia, e ainda jovem ser sábio. Um jovem aprendiz estava nos pés de um mestre e perguntou, mestre, em quanto tempo eu devo alcançar a sabedoria? Quanto tempo vou levar para alcançar a sabedoria, depois de aprender tudo que o Senhor me ensinar? O sábio respondeu, vai levar pelo menos uns 10 anos. Aí o aluno respondeu, 10 anos? Tudo isso ainda? Bem, no seu caso, pelo jeito, vai demorar uns 20 anos. Ou seja, ele não tinha a percepção de que a sabedoria é algo que se constrói ao longo de muito tempo. Por isso, meus irmãos, eu quero lhes sugerir de forma muito prática uma oração que eu faço quase todas as manhãs. Na maioria das vezes, eu oro a Deus, Senhor, dizendo, Senhor, me dá sabedoria. Porque os desafios que eu tenho na minha vida, eu não tenho capacidade de compreender e discernir sozinho. Eu preciso da sabedoria do Senhor. E eu reconheço que muitas das decisões certas que eu fiz ao longo da minha vida estão ligadas a esta oração, a esta atitude que eu tenho procurado cultivar diante do Senhor. Porque a sabedoria, gente, não é uma coisa que a gente consegue na vida de uma vez por todas. Ninguém deve pensar acerca de si. Eu fui desenvolvendo a sabedoria e eu cheguei num ponto da minha vida, numa capacidade tão grande que agora eu sei resolver todos os problemas. Eu não preciso nem pensar e orar muito, porque eu já sei como resolver. Já sei como tomar as decisões corretas. A minha experiência de vida me qualifica para não errar. Não.
Esse é um grande engano. Nós precisamos permanentemente estar avaliando o que nós estamos fazendo de certo e de errado. Lembre-se de Salomão. Salomão foi alguém que pediu a Deus sabedoria, recebeu de Deus sabedoria, mas ele não cultivou a sabedoria até o final da sua vida. E no final da sua vida envolveu-se com mulheres idólatras e tomou caminhos diferentes da vontade de Deus. E saiu do caminho da sabedoria, em qualquer época da vida da gente. Se não tivermos as atitudes certas, nós corremos o risco de sair fora do caminho da sabedoria. Então devemos todos avaliar permanentemente o que estamos fazendo ou deixando de fazer. Avaliar permanentemente como estamos exercendo os nossos papéis. Todos nós temos papéis que, conscientemente ou não, nós desenvolvemos. Eu tenho meu papel de filho, porque meu pai ainda é vivo. Eu tenho meu papel de irmão, porque tenho 2 irmãs. Tenho meu papel de esposo, porque sou casado. Tenho meu papel de pai, porque tenho 3 filhos, mesmo já na idade adulta, mas 3 filhos que acompanho como pai. Tenho meu papel de avô, e agora, mês que vem, duplicado, não é? Tenho meu papel de cidadão, meu papel como pastor deste rebanho, papel como líder denominacional. Como é que a gente concilia tudo isso? Esses são alguns dos meus, você tem certamente outros papéis também. Quando analisamos o que nós fazemos, nós precisamos analisar de forma crítica, periodicamente, a nossa agenda. Porque a nossa agenda mostra efetivamente que peso estamos dando para cada um desses papéis, qual a importância deles, qual tem sido de fato as nossas prioridades. Quanto tempo gastamos no exercício desses papéis? Temos tantos compromissos, temos a agenda lotada, temos sobrecarga de responsabilidades, às vezes temos pouca noite de sono. No meio de tudo isso, quanto tempo reservamos para simplesmente parar e refletir? Naquele momento que a gente estimula cada crente ter a sós com Deus, é um momento para além de simplesmente ler a Bíblia, que é importante, ou de apresentar para Deus uma lista de pedidos de oração. O ideal é que você seja realmente uma parada diária para você pedir a direção de Deus. Para você pensar como você viveu as últimas 24 horas, para você identificar as motivações mais profundas do seu coração para aquilo que você está fazendo, até mesmo no contexto da igreja. Que decisões você tem que tomar, que está protelando? O que você fez, deve fazer, você já sabe que deve fazer, mas ainda não fez, por preguiça, por medo, por falta de fé, ou qualquer outra amarra emocional. Então, se você quer trilhar o caminho da sabedoria, veja só o que diz o texto: vede prudentemente como andais. Como é que a gente vê? Parando e pensando, refletindo, meditando, fazendo permanentemente uma autoanálise. Porque sem isso você não vai mudar. Sem isso você continua seguindo no piloto automático. E pode ser que vá perdendo o rumo que Deus planejou para a sua vida. Mas há uma outra coisa muito importante na sequência do texto. E aí eu quero usar novamente a versão anterior, porque ela me parece mais precisa nesse ponto. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então o desafio que nós temos aqui é desenvolver a capacidade de remir o tempo, para não perder as oportunidades. O que significa remir o tempo? Pense na palavra remir, no original é a palavra exagorazo, que significa comprar de volta. Era o termo utilizado para você resgatar um escravo, resgatar uma pessoa que estava aprisionada. E, obviamente, havia um preço a ser pago por isso. Nós temos 2 palavras na língua grega para falar sobre tempo. Nós temos a palavra cronos, que significa o relógio, o tempo que você mede no relógio, e a palavra kairos, ou kairos, que significa um tempo especial, um tempo apropriado, uma oportunidade singular de você realizar algo. O texto aqui está falando principalmente sobre kairos, mas há uma relação muito grande, na minha perspectiva, entre o cronos e o kairos. Porque, na verdade, o kairos, ele surge em um determinado espaço de tempo do cronos. Não surge de forma abstrata. O kairos, então, é um tempo específico, uma oportunidade ideal. Por isso que a Bíblia diz que, para tudo na vida da gente,
a um tempo determinado. Não no sentido de algo que já está pré-determinado como um destino fechado, mas uma ocasião em que será a ocasião oportuna para que aquilo aconteça. Ou ocasiões oportunas para que uma determinada coisa aconteça na nossa vida, a partir das decisões que tomamos. Tanto o Cronos quanto o Kairos são dádivas de Deus. E precisamos, então, de Deus para utilizar bem esse tempo. Mas o fato é que nós nem sempre utilizamos bem o tempo. O fato é que, se a câmera puder chegar aqui, dar um zoom aqui, seria bom, né? O fato é que nós temos um tempo que pode ser medido pelo relógio, e aí nós temos, então, nesse tempo, uma parte que a gente reserva para as diferentes coisas. Nas suas 24 horas do dia, você reserva um tempo para dormir, um tempo para se alimentar, um tempo para trabalhar, um tempo para cumprir uma série de responsabilidades. O grande problema é quando uma parte significativa deste tempo, ela é gasta sem que você se submeta à orientação do Senhor. E aí esse tempo não é apenas perdido. Esse tempo, na verdade, está sendo roubado. Esse tempo está sendo sequestrado. Então, vamos imaginar que você tem essa fatia aqui do seu tempo, que está sendo utilizado de uma forma que não é a que Deus planejou para a sua vida. Esse tempo está sendo roubado de você. É como que Satanás estivesse usando uma série de meios, muitas vezes sutis, para que esse tempo da sua vida seja um tempo que você já não tem controle sobre ele. Quando você é viciado em algo, e que você não consegue parar de fazer alguma coisa, e gasta muito tempo fazendo isso, quem sabe as redes sociais, quem sabe o TikTok, quem sabe um filme da Netflix, quem sabe um lazer exagerado, quem sabe academia demais, enfim, trabalho. Este tempo está sendo roubado de outras coisas. E Satanás, então, faz com que esse tempo fique aprisionado. Você não tem mais controle sobre esse tempo. Você não decide mais o que vai fazer nesse tempo. De qualquer maneira, isso já foi roubado da sua agenda. É como se o seu dia não tivesse essas horas ou esses minutos, que, somados ao longo da sua existência, representam uma fatia considerável de tempo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Uma pessoa sábia, ela vai pedir a Deus a capacidade de remir o tempo, ou seja, de pegar esse tempo de volta, de tirar das mãos de Satanás, de tirar de coisas inúteis, ou tirar de uma coisa que é útil, mas da qual você está gastando um tempo muito exagerado. Então você vai remir o tempo, trazer esse tempo de volta, e você vai ter novamente então esse tempo não ocupado, mas esse tempo será um tempo livre, para fazer a vontade de Deus, para cumprir as outras coisas que você precisa fazer com equilíbrio. Então, a ideia de remir o tempo tem a ver com Cronos, mas tem a ver também com Kairos. Em você saber perceber quais são as oportunidades que estão passando perto de você, e Deus deseja que você agarre essas oportunidades, que não as deixe passar. Porque eu creio que na vida existem dois tipos de oportunidade. Algumas oportunidades, elas não se repetem de forma alguma. Na sua juventude, por exemplo, se você se apaixona por uma pessoa, né? Ou uma pessoa se apaixona por você, e você não dá bola para aquilo, você não dá a colher de chá para aquela pessoa, né? E de repente, lá na frente você pensa, puxa vida, eu podia ter dado uma chance, né, para aquela pessoa, não dei, aquela pessoa está tão bem, eu acho que ela combinaria comigo. Aí você tenta ir atrás, já não tem mais jeito, porque ela já se casou, pronto, foi. Não é? Não tem mais chance, passou a oportunidade, perdeu. É um emprego, uma oportunidade de trabalho, naquele lugar, naquele contexto, passou, a vaga foi embora. Mas existem outras oportunidades que passam várias vezes na frente da gente. Não vão passar necessariamente a vida inteira. Quando você tiver 90 anos, talvez você já não consiga mais agarrar aquela oportunidade. Uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de fazer tantas coisas no reino de Deus. Então, o que a Bíblia diz é que nós devemos remir o tempo, ou seja, perceber as oportunidades que Deus coloca na nossa vida e orar ao Senhor e pegar aquelas, não deixar passar aquelas que Deus tem dado para a gente. Remir o tempo tem a ver com isso. Você trazer de volta o tempo que Satanás está lhe roubando. Aquilo que já passou lá no passado, não tem como você recuperar. Mas na medida que você não fica mais prisioneiro aqui desse tempo que Satanás está sequestrando, você está se libertando, você está tendo de volta a possibilidade de tomar novas escolhas, de aproveitar as oportunidades e não desperdiçar o tempo, não jogar o tempo fora, não perdê-lo.
Uma pessoa sábia, necessariamente, é alguém que usa bem as oportunidades, que não deixa o seu tempo ficar preso, sequestrado dentro de um projeto que não é o projeto de Deus para a sua vida. E isto não é fácil. Veja assim como uma pessoa lá no passado, para resgatar alguém, tinha que pagar um preço, você também tem que pagar um preço, para que isso aconteça na sua vida. É o preço da disciplina, é o preço da mudança de hábito, é o preço de novos propósitos. E existem algumas coisas, meus queridos irmãos, que a gente realmente tem que estar muito atento, porque são oportunidades que não voltam. E aí você tem que estar sensível a isso. Isso para mim é muito claro agora, por exemplo, no meu relacionamento com o nosso neto. O Pedrinho está agora com 4 anos, e a gente o vê com uma certa frequência. E quando eu fico muito tempo sem vê-lo por alguma situação, como foi agora no período das férias, quando eu reencontro com ele, eu percebo que ele já está diferente, que ele já adquiriu outras habilidades, e que cada fase da vida dele, ele vai estar, especialmente nesses próximos anos, diferente. Então, assim como avô, eu percebo que eu tenho que aproveitar cada uma dessas fases, porque uma coisa é a realidade do Pedrinho com 4 anos, outra vai ser a realidade daqui a 2 anos, quando ele fizer 8 anos. Cada fase, cada momento tem oportunidades diferentes de interação e de influência. Como é que nós aproveitamos? Especialmente com filhos pequenos, nós precisamos estar atentos para não perder as oportunidades singulares de impactar a vida deles, porque, de verdade, algumas oportunidades se abrem e se fecham muito rapidamente. Então, fica aí este conselho, essa orientação da palavra de Deus. Peça a Deus sabedoria para usar bem o seu tempo, para não desperdiçá-lo em coisas que você não precisa fazer. Ou então gastar o tempo que é devido, porque certas coisas elas não são ruins em si mesmas. Elas se tornam um problema quando elas ocupam um espaço maior na sua agenda que deveriam ocupar. Quando você podia se contentar em ver um filme, mas você quer ver uma série de 50 capítulos. Preste atenção em tudo isso. Como podemos, então, manter o equilíbrio entre os papéis, usar bem o tempo, não perder as oportunidades, realizar algo significativo, e que nos traz, de fato, realização pessoal, que não dá aquela frustração de você olhar no relógio e, puxa vida, quanto tempo eu já gastei nisso, não imaginei que tinha gastado tanto tempo nisso. Portanto, não sejam insensatos, ou seja, sejam sábios. Procurem compreender qual a vontade de Deus. Então, nós temos aqui outra coisa extremamente importante. Procurar compreender qual a vontade de Deus. E quando nós pensamos na vontade de Deus, é importante fazer uma distinção. Existe a vontade de Deus geral, ou seja, é a vontade de Deus para todos os homens. É a vontade de Deus para todos os filhos de Deus. E como é que a gente fica sabendo qual é a vontade de Deus geral? Está na palavra de Deus. O propósito da Bíblia é exatamente revelar quem é Deus e qual é a sua vontade para a nossa vida, nas mais diferentes áreas. Tudo aquilo que é essencial para a nossa vida, em termos de revelação geral, está na Bíblia. Então, Deus revela como nós podemos ter uma vida com propósito, a importância do perdão, como organizar uma família funcional, como administrar o dinheiro, como ter um relacionamento saudável com Deus, a partir de grandes princípios. E tem certas coisas que eu nem preciso saber, eu nem preciso orar para saber a vontade de Deus. Eu não preciso orar, Senhor, é da tua vontade que eu possa trair a Dora ou não? Senhor, eu devo sonegar aquela declaração de imposto de renda ou não? Não tem que orar por isso. Só ler a Bíblia, está muito claro ali. Senhor, eu devo perdoar essa pessoa ou vou ficar cozinhando galo aqui a vida inteira? Não. Você não precisa orar sobre isso, porque já está claro na Bíblia. Você vai escolher se você vai obedecer ou não, aí é outra história. Mas para discernir a vontade geral de Deus, você tem as Escrituras, que são claras. E você tem ainda uma ajuda extra do Espírito Santo para ajudar você a interpretar as Escrituras e aplicá-las à sua vida. Mas existem algumas coisas que não estão claras na Bíblia, que você não vai, se você tentar achar uma resposta direta ali, você não vai conseguir. De repente você é jovem, uma coisa importante, não é? Tempo importante da vida, e você está ali meio em dúvida, eu vou dar em cima da Maria ou da Marta, né? Eu vou namorar com quem? Eu vou orar para que Deus me ilumine, vou ler na Bíblia aqui a história de Marta e Maria,
Não é através de uma revelação explícita da Bíblia que você vai conseguir chegar a uma conclusão. Aí você tem algumas ferramentas para isso, a oração, a reflexão, o conselho de pessoas mais experientes. São recursos que Deus usa para que você possa ir discernindo a vontade de Deus. Senhor, eu vou comprar isso ou aquilo, vou fazer isso ou aquilo, eu vou me mudar ou não. Existem grandes decisões para as quais você precisa realmente parar um tempo e sentar e meditar para discernir a vontade de Deus. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu recebi o convite para vir para Fortaleza, eu fiquei com muitas dúvidas se deveria ou não aceitar, qual era a vontade de Deus. E eu separei, então, naquela ocasião, um tempo especial, uma tarde, para discernir sobre isso. Eu já contei essa experiência aqui, mas estou repetindo porque pode ser que alguns irmãos não saibam disso, E eu me lembro que eu sentei e coloquei no papel, saí da minha casa, fui para um outro local reservado, e fiz uma lista com 4 itens, Numa coluna eu coloquei razões, na minha percepção, para permanecer em Teoflotone, no contexto do reino de Deus. Em que aspectos do reino de Deus poderia ser importante que eu e a minha família permanecêssemos em Teoflotone? Depois eu coloquei numa outra coluna, que razões, até onde eu posso vislumbrar, que justificariam, no contexto do reino de Deus, a nossa ida para Fortaleza. Como nós poderíamos ser bênção ali? Depois, numa terceira coluna, eu coloquei que razões pessoais eu tenho para ficar em Teoflotone. E na outra coluna, eu coloquei que razões pessoais eu tenho para ir para Fortaleza. E aí, a partir dessas 4 colunas da análise de tudo isso, e de muita oração e de uma febre, eu consegui chegar numa conclusão. Verdade, houve uma febre literal naquele dia que eu nunca tive antes nem depois. E ainda pedi uma prova ao Senhor. Senhor, eu só vou aceitar se 90% dos votantes votarem favoravelmente. É a prova ali do Gideão. Então, você, em alguns momentos, vai parar para fazer isso. Porque tem decisões que são muito importantes. As pessoas dizem, não, você tem que pedir a direção de Deus em cada detalhezinho da sua vida. Isto é uma meia-verdade. Por quê? Porque tem muitas coisas que Deus já lhe dá um discernimento natural para você saber, porque o caminho da vontade de Deus não é necessariamente o tempo todo um caminho estreito. Eu comparo o caminho da vontade de Deus da seguinte maneira. Está pegando a câmera aqui direitinho? Você tem um caminho que algumas vezes é um caminho mais largo, mais abrangente. Então, se você está caminhando aqui, ou então, vou colocar essa outra cor aqui, fica mais fácil ver. Você está caminhando aqui, você está no caminho da vontade de Deus, que aqui estão os limites. Esse caminho, porém, em alguns momentos ele pode se estreitar. Ele pode ser mais estreito em algumas áreas da sua vida. E se você continuar caminhando aqui, você vai ficar fora da vontade de Deus. Por isso que você precisa da orientação contínua de Deus para não sair fora. Mas se você sair, pode ser que esse caminho aqui se alargue um pouquinho novamente. E aí você então vai orando e você vai procurar voltar para o caminho da vontade de Deus. Ou pode acontecer, se você não buscar a direção de Deus, que você continue fora da vontade de Deus da sua vida. Então, existe um espaço de ação, de manobra, de caminhada, em que você tem uma certa liberdade. E existem alguns momentos em que tem decisões que vão levar você por um caminho mais estreito. O importante é que você esteja sempre buscando a orientação de Deus, orando, para que, quer você caminhe aqui, quer você caminhe aqui, quer você caminhe aqui, você esteja caminhando dentro dos parâmetros da vontade de Deus para a sua vida. Vontade específica, que você vai discernir pela oração, por conversas, por reflexão, por análise das consequências. Então, você pode estar andando aqui, fazendo a vontade de Deus, você pode estar andando aqui, fazendo a vontade de Deus, você pode estar andando aqui, fazendo a vontade de Deus. Caminhos diferentes, mas todos dentro da vontade de Deus. Ou então você pode, de repente, sair fora da vontade de Deus, aí você tem que pedir a Deus, quando eu sair fora, por favor, me toque, para que eu possa retornar. O grande problema é quando você sai e fica fora da vontade de Deus, em muitos aspectos da sua vida, durante anos e anos. Por isso é que nós precisamos permanentemente buscar a sabedoria e orar pedindo a Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Porque não existe uma garantia que, se você está hoje no caminho da vontade de Deus, que você vai nesse caminho até o fim da sua vida. Volto novamente aqui ao exemplo de Salomão. Pediu a Deus sabedoria, Deus deu, mas em algum momento ele perdeu o rumo e não se achou mais.
E tem certas coisas que, na verdade, são indiferentes para Deus. Você pode fazer uma escolha, essa ou aquela, as duas vão estar bem, né? Você chega, por exemplo, numa lanchonete, e você tem lá coxinha e tem um hambúrguer. O que você vai, né? Você vai orar, Senhor, eu preciso, qual é a tua vontade aqui? É coxinha ou hambúrguer, né? Alguém pensa, não, mas Deus vai mandar você comer a salada, né? Aí é outra história, né? Nem uma coisa, nem outra. Na verdade, essas nossas decisões dependem de um contexto que você vai analisar. Eu estou de dieta ou não, né? Porque pode não ser da vontade de Deus que eu encha a cara, que eu coma todo dia aquelas coisas ruins, né? Isso aí você nem precisa orar, basta você ouvir o seu médico que você já vai saber o que você tem que fazer, não é? Então, o que eu estou querendo colocar é que o caminho da vontade de Deus não torna a gente um robozinho. Para cada pequena decisão da vida, você tem que estar todo o tempo dizendo, Senhor, é isso, aquilo. Isso deixaria a gente numa neurose incrível, né? Deus lhe dá a liberdade de fazer uma série de coisas. E naquilo que você tiver dúvida, naquilo que tiver uma consequência maior, aí você para e pede, Senhor, me orienta, me mostra a tua vontade. Porque essa decisão aqui, ela tem uma consequência mais a longo prazo, mais complicada na minha vida. E se você errar numa decisão dessa, não significa que a sua vida vai ser um fracasso total. Porque sempre é uma oportunidade de arrependimento, de mudança e de restauração, para que você volte novamente para o caminho da vontade do Senhor. Então, o que a Bíblia diz é que os dias são maus. Ou seja, nós temos muitas oportunidades erradas ao nosso redor, muitas oportunidades ruins, e nós precisamos, então, da sabedoria de Deus, de conhecer a vontade de Deus, que algumas vezes vai estar em divergência com a nossa vontade. Mas aí cabe a você decidir se você vai seguir a sua vontade, o seu instinto ou a vontade de Deus. Essa é uma grande diferença entre o conceito de sabedoria do mundo e o conceito de sabedoria divina. Porque o conceito da sabedoria na vida do cristão está atrelado à vontade de Deus. O que o mundo fala? Para você ser feliz, para você saber que decisões são corretas, siga o seu feeling. Siga o seu coração. Já ouviu essa expressão? Siga o seu coração que vai dar tudo certo. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nem sempre o nosso coração nos aponta no caminho correto. Por isso é que a gente precisa orar, por isso que a gente precisa ler a Bíblia, por isso que a gente precisa meditar, por isso que a gente precisa compartilhar com amigos sábios o que a gente está vivendo, e Deus pode usar a vida deles para nos dar uma direção. Por isso que a gente procura o aconselhamento pastoral, por isso que a gente às vezes procura um líder de PG que pode nos ajudar com a sua experiência. E a gente usa tudo isso para discernir a vontade específica de Deus para a nossa vida. Portanto, meus queridos irmãos, o desafio para nós nesta manhã é pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. E fazer isso diariamente. É usar o bom senso. É analisar os possíveis resultados das decisões do caminho que nós estamos seguindo. Não pense por você ser um novo crente, que Deus não lhe dará sabedoria. Sabedoria é um dom que Ele dá a cada um. É claro que com o passar do tempo você pode se tornar mais sábio, porque você já conhece mais a palavra de Deus. Não pense, por outro lado, porque você já está na igreja há muitos anos, que você já está com a sabedoria garantida, automaticamente. Você a conquistou e não perde mais. Peça a Deus sabedoria no uso do seu tempo, das oportunidades, para identificar aquilo que está passando, e de repente, se você deixar passar, pode ser que não volte nunca mais. Resgate essas oportunidades. Separe tempo para aquilo que é essencial. Deus, sua vida pessoal, cuidado consigo mesmo, a sua família, seus amigos, sua igreja, boas leituras, seu trabalho. Seguindo nisto, com certeza você vai viver com sabedoria. E esse é o meu desejo para a sua vida e para a minha vida também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Pai, obrigado porque nós não estamos neste mundo sem rumo. Nós temos a Tua Palavra que nos apresenta diretrizes fundamentais. Nós temos o Teu Santo Espírito ao nosso dispor para nos orientar. Muito obrigado porque nós não temos que fazer todos os nossos planos sozinhos, que o Senhor tem planos para a nossa vida. Ajuda-nos a discerni-los, Pai. E mais do que discerni-los, ajuda-nos a cumpri-los, para que tenhamos plena realização e o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. É o que eu te peço, Pai. Conduz-nos pela estrada da sabedoria. Conduz-nos pelo caminho da Tua vontade. Conduz-nos de tal maneira a remirmos o tempo,
para que a nossa vida toda seja uma vida em que o potencial que o Senhor colocou em nós seja plenamente desfrutado. Em nome de Jesus. Amém, Pai.